Olá, prezados alunos, tudo bom? Bem, gente, voltando aqui, tá? Nessa nossa quinta aula, a gente vai tentar dar continuidade, né, ao texto do Carlos Martins. Já vimos nas aulas anteriores, né, que a gente percebeu claramente, na escrita do autor, que a sociologia ela tem uma data para nascer. Ela nasce, tá, entre o processo de transição do sistema feudal para o sistema capitalista. Esse processo, né, óbvio, não ocorre da noite para o dia. Como a gente viu, tem todo, né, são séculos e séculos de transformações, do século XII até o século XVIII, século XIX. Consequentemente, a sociologia ela nasce, né, da dissolução das instituições feudais. Tais instituições, a partir do momento que elas vão se deteriorando, né, novas instituições vão surgindo, novas instituições vão sendo construídas. Essas novas instituições, que já são moldadas dentro de uma estrutura do capital, vão exigir, né, uma certa análise, né, que vai culminar no processo de desenvolvimento da sociologia. E, consequentemente, vimos no texto do Carlos Martins que alguns acontecimentos históricos, como a Revolução Industrial de 1750, a Revolução Francesa de 1789 e a própria Revolução Científica do século XVI, XVII e XVIII, tá? Então, lembrem, Galileu Galilei, Johannes Kepler e Isaac Newton vão marcar o desenvolvimento do pensamento sociológico. E, né, interessante, eu vou trazer para vocês aqui, né, a gente vai ler, tá, um fragmento agora do Durkheim, justamente, tá, na última ou penúltima página do capítulo 1 do texto, né, do Carlos Martins, que vai demonstrar, né, como, de certa forma, essas concepções, elas vão se tornar, vamos dizer, vão se efetivar na prática e na realidade social. Observem o que o Durkheim diz na página 29. O desmoronamento do antigo sistema social. Que sistema é esse? Sistema feudal, com toda a sua estrutura política, econômica, cultural, social e etc., tá? Ao instigar a reflexão, a busca de um remédio para os males de que a sociedade padecia. E quem é que vai fazer essa instigação propriamente nesse momento histórico? São os iluministas, né, que vão preceder, por exemplo, os grandes teóricos da sociologia do século XIX. Então, por exemplo, Rousseau, Montesquieu, Voltaire e todos aqueles outros que a gente citou anteriormente, tá? Precedem o próprio Durkheim, precedem o próprio Karl Marx e o próprio Max Weber, tá? Esses teóricos, eles buscavam, óbvio, resolver os problemas sociais, tá? A filosofia também fazia isso, tá? Então é interessante, né, ver algumas associações entre o aparecimento da sociologia e os desdobramentos da filosofia, tá ok? Então incitavam, por isso mesmo, a aplicar-se às coisas coletivas, ou seja, o Durkheim, aqui nessa citação, está fazendo referência, por exemplo, a Saint-Simon. Saint-Simon é um fisiocrata, tá? E, consequentemente, ele não é um fisiocrata, vamos dizer assim, praticamente vamos dizer, conservador. Ele tem algumas outras perspectivas, né? E até perspectivas bastante, vamos dizer assim, revolucionárias. Mas o próprio Saint-Simon, ele procurava resolver os problemas que afetavam a sociedade francesa naquele momento histórico. Século XVIII, século XIX, Revolução Francesa e aquela conturbação dos problemas sociais que se apresentavam naquele momento histórico. E o Durkheim, falando sobre o surgimento da sociologia, ele continua, partindo da ideia de que a perturbação, tá, que atingia as sociedades europeias resultava do seu estado de desorganização intelectual, ele, quem? Saint-Simon, entregou-se à tarefa de pôr termo a isso. Saint-Simon é um dos grandes pensadores franceses que permitem futuramente, né, o surgimento da sociologia na França. Ele vai influenciar o
pensamento de Augusto Comte, que a gente vai tratar um pouco mais adiante, e também influencia o pensamento do próprio Durkheim. Tá? Então, vejam, para refazer uma consciência nas sociedades, são estas que importam, antes de tudo, conhecer. Ora, esta ciência das sociedades, a mais importante de todas, não existia. Observem o Durkheim dizendo que a sociologia não existia. Tá? Ou seja, uma ciência das sociedades. Observem que o Durkheim vai, por exemplo, já colocar aqui o objeto da sociologia. Qual é o objeto da sociologia? O social, as sociedades, a preocupação com as sociedades. Elas não existiam, a sociologia não existia. Tá? Era necessário, portanto, num interesse prático, fundá-la sem demora. Tá? Então, a sociologia vai nascer nesse processo, tá, de transição entre o feudalismo e o capitalismo, influenciado por essas grandes transformações e os impactos sociais que essas transformações causavam. Tá? E aí, leiam, né, esse capítulo para que vocês possam entender um pouco melhor. E observem, né, depois de Saint-Simon, um outro grande influenciador desse processo foi o próprio Augusto Comte, como eu já citei para vocês aqui rapidamente. E o Augusto Comte, a gente não vai, por exemplo, se desdobrar no pensamento dele, mas o Augusto Comte, assim como vários outros pensadores daquele momento histórico, né, ele tentava o quê? Ele tentava resolver os problemas causados pela Revolução Francesa, pelo impacto, né, do desenvolvimento dos processos históricos daquele período. E ele acreditava que a sociologia poderia fazer isso. E aí veja uma citação, tá, já na página 31, que, né, apresenta algumas concepções do Augusto Comte sobre a sociologia. Tá? E é muito interessante. Veja, entendo por física social, e o Augusto Comte chamava a sociologia justamente de uma física social com base, de certa forma, na própria revolução científica da física moderna, tentando empregar os mesmos métodos, né, que os naturalistas, né, que, na verdade, os físicos modernos e os astrônomos modernos aplicaram para conhecer a realidade física, ou seja, para descobrirem, né, que a Terra, por exemplo, se movimenta ao redor do Sol. Né? Galileu Galilei, o próprio Johannes Kepler e o próprio Isaac Newton. Então, o Augusto Comte chamava a sociologia, de física social. Então, vejam, entendo a física social, a ciência que tem por objeto próprio o estudo dos fenômenos sociais, tá? Segundo o mesmo espírito com que são considerados os fenômenos astronômicos, físicos, químicos e fisiológicos. Observem que o Augusto Comte vai comparar a sociologia, né, a física, a química, a astronomia e a própria biologia, né, que é o desdobramento, né, dos estudos fisiológicos. E observem, isto é, submetido às leis variáveis, cuja descoberta é o objetivo de suas pesquisas. Segundo Augusto Comte, tá, a sociologia tinha como finalidade descobrir as leis invariáveis da sociedade, leis imutáveis. O Augusto Comte interpretava a sociologia como o Isaac Newton interpretava a realidade física natural. Ou seja, a lei da gravidade, que é uma lei imutável, tá? Segundo Augusto Comte, a gente tinha que descobrir a mesma lei imutável das sociedades para resolver os problemas. E que problemas são esses? O problema da miséria, o problema das guerras, o problema, entendeu, dos conflitos sociais, o problema da guerra entre as classes, tá? Que se apresentou claramente durante a Revolução Francesa. Então, Augusto Comte tentava buscar e descobrir que leis invariáveis socialmente são essas, tá? E segundo ele, vejam, os resultados de suas pesquisas tornam-se o ponto de partida positivo dos trabalhos do homem de Estado, que só tem, por assim dizer, como objetivo real, descobrir
e instituir as formas práticas correspondentes a esses dados fundamentais, a fim de evitar, ou pelo menos mitigar, quanto possível, as crises mais ou menos graves que o movimento espontâneo determina, quando não for previsto. Observem mais uma vez que o Augusto Comte tenta o quê? Descobrir as leis imutáveis da sociedade para tentar resolver o quê? As crises, os problemas que se apresentam socialmente. Problemas, como eu já repeti para vocês, né? Citar novamente, né? A pobreza, as desigualdades sociais. Tá? Então, o Augusto Comte acreditava que a sociologia poderia resolver esses problemas e ele vai aplicar a filosofia positiva e, consequentemente, né, vai, de certa forma, influenciar o desenvolvimento da sociologia na França. Tá? Numa palavra, a ciência conduz à previdência e a previdência permite regular a ação. Observem, tá? Observem. Você vai prever, segundo as leis imutáveis da sociedade, para você controlar as ações dos indivíduos, para resolver as crises sociais. E aí a sociologia nasce. Nasce com esse espírito, né? Ou com essa tentativa. É claro que a gente pode, né, colocar isso, né, propriamente, ou localizar isso propriamente na França. Não é o mesmo pensamento de Karl Marx na Alemanha. Mas vocês precisam observar, né, que essa concepção do Augusto Comte vai influenciar o pensamento de Durkheim. O Durkheim, por exemplo, ele vai interpretar, né, a sociologia dentro dessa perspectiva para a gente descobrir as leis, para resolvermos os problemas sociais. Né? Resolvermos os problemas dentro dessa lógica, dentro de uma lógica de ordem e progresso, tá? Que é o lema da ciência positiva de Augusto Comte, que é o lema da bandeira nacional, a bandeira do Brasil, que, de certa forma, né, no período da proclamação da República, em 1889, foi influenciado, né, a proclamação, né, os proclamadores da República foram influenciados grandemente por essa ideia do positivismo ou dessa perspectiva de Augusto Comte. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso mais adiante, tá? E aqui a gente finaliza, né, esse primeiro capítulo do Carlos Martins, e eu peço para que vocês leiam. É importante, gente, tá? A nossa prova, né, vai ser baseada nessas concepções, tá? Então é importante que vocês leiam, né, e assistam às videoaulas. Valeu, gente, a gente se encontra na próxima aula. Um abraço.